Meus irmãos, a paz do Senhor, sou o pastor Gilsonildo. Nós estamos aqui para fazer mais um comentário sobre a Escola Bíblica Dominical do dia 1º de setembro de 2019. A nossa lição de número 9, que tem como tema a mordomia do trabalho. Vamos aprender sobre esse importante tema para as nossas vidas. O texto áureo desta lição, ao qual nós estamos estudando, vai estar em segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3 e versículo de número 10, que está escrito assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Nós vamos estar fazendo um comentário sobre essa fala do apóstolo São Paulo, porque que ele falou isso. A verdade prática da nossa lição, ela diz que o trabalho honesto acompanhado da bênção de Deus dignifica e enobrece o cristão. Tem as leituras bíblicas em classe, você pode estar acompanhando depois com mais tempo. O texto base que o autor, comentarista dessa lição da escola dominical, o pastor Linaldo Renovato, ele usa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, do versículo 6 ao versículo de número 13. Depois você pode estar acompanhando, fazendo toda a leitura completa. Não vamos fazer aqui para que a gente ganhe tempo, para que o vídeo não fique muito longo, ok? Mas é importante nós entendermos que quando o apóstolo São Paulo escreve esta segunda carta à igreja em Tessalônica, aonde que ele estava, pastor Gilson? O apóstolo São Paulo estava em Corinto, em companhia de quem? Na companhia de Silas e do jovem pastor Timóteo. Eles estavam ali fazendo a obra de Deus, ali em Corinto, e então ele foi informado por cristãos dos problemas que estava havendo na igreja de Tessalônica, principalmente aquele grupo de pessoas que não gostavam de trabalhar, e ele vai escrever a segunda carta mais incisiva, porque ele já tinha orientado na primeira carta, no capítulo de número 5, no versículo 14, 1 Tessalonicenses 5,14, ele já tinha orientado os irmãos no que diz respeito a trabalhar. Ele já tinha dado uma palavra para os irmãos nesse sentido, que precisavam estar trabalhando. Quando você lê, vamos até fazer essa leitura desse texto que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5 e no versículo de número 14, olha só o que Paulo já tinha falado com esses irmãos em Tessalônica. Exortamos-vos também, irmãos, que os admoesteis e os insubmissos, consolei os desanimados, sustentei os fracos e sejais paciente para com todos. Havia uma insubmissão no sentido de que eles não gostariam e não estavam trabalhando um grupo em particular da igreja que estava em Tessalônica. Paulo escreve essa carta por volta do ano 51, 52 depois de Jesus Cristo. O tema dessa carta é sobre a volta de Jesus Cristo. Na introdução da nossa lição, nós vamos ver que vamos estar falando nesse rápido vídeo sobre os temas mais importantes desta lição, porque se nós formos adentrarmos nos pormenores, nos versículos, o vídeo fica muito extenso e nosso objetivo aqui é diminuir o máximo possível e ser mais objetivo. Então, algumas coisas importantes que você pode utilizar com os seus alunos, mencionar que está na lição sobre a aula do dia 1º de setembro, ok? Primeiro, que no plano original de Deus, mesmo que o homem houve a falha com a queda, já estava no plano original de Deus a questão trabalho. Independente da queda ou não, o trabalho já estava no plano original de Deus. Quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, no jardim do Éden, a palavra Éden significa aí deserto, ou seja, Deus fez um jardim no deserto, né? E colocou o homem ali para que ele pudesse estar, segundo a graça e a direção de Deus, conduzindo ali a criação de Deus. O importante é que o próprio Deus, ele deixa claro na lição que Deus, ele é um Deus que trabalha.
Um Deus que trabalha e trabalha no sentido organizado. Deus é um Deus que trabalha e trabalha organizado. Na criação, Deus trabalhou na criação. Deus trabalhou na criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de forma contínua, de forma unificada, eles trabalharam na criação. Então Deus é um Deus que trabalhou organizadamente. Quando você vê na criação, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto dia, no primeiro Deus fez a luz, no segundo Deus fez o firmamento, no terceiro Deus fez a terra seca, no quarto dia Deus fez os luzeiros, os astros, o sol, a lua, as estrelas, e Deus pôs em ordem esta criação. Até o quarto dia ele colocou em ordem essa criação, conforme eu acabei de falar. No quinto dia ele fez os peixes, fez as aves, né? E no sexto ele fez os animais e o homem, e Deus deu vida, né? Deus deu vida no quinto e no sexto dia ele dá vida, e no dia 7 é o dia do descanso, onde Deus termina a criação e ele declara que tudo que ele fez foi muito bom. Então, Deus trabalha, é o nosso exemplo. O nosso Deus é um Deus que trabalha, ok? Então nós aprendemos que o trabalho já estava no plano original de Deus e que Deus sempre trabalhou, né? O trabalho de Deus na Bíblia, Êxodo capítulo de número 20, versículo de número 11, está a referência, mostrando a ação de Deus. Neemias no capítulo 9, versículo 6, você vai encontrar ali a declaração também, né, do que Deus fez também na sua criação. Então Deus trabalha, Deus criou os céus e a terra através de trabalho, não foi através dessa teoria, né, que nós não acreditamos, do Big Bang, deu uma explosão e praticamente tudo estava pronto. Não, Deus trabalha, nós somos criacionistas, nós cremos na criação perfeita do Senhor nosso Deus, até porque a Bíblia vai dizer que Deus fez tudo perfeito, mas os homens buscaram muitas invenções, e essas invenções humanas hoje nós estamos pagando o preço em relação a essa situação aí. Então, o segundo tópico vai dizer, o segundo item do tópico 1 vai dizer que sobre o trabalho de Deus na criação, quando Deus fez o homem, fez a mulher trabalhando, soprou nas suas narinas e o fez alma vivente. Está em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. Nós também vamos ver que a lição vai nos dizer que o Espírito também atuou na obra da criação. Gênesis vai estar falando sobre isso, que o Espírito trabalhou na obra da criação. Jó 33,4 tem uma referência sobre isso que eu estou falando. Logo o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam na criação do ser humano. Então a verdade, fica bem claro, é que o plano do trabalho já estava inserido no plano original de Deus, independente da queda ou não. É claro que após a queda houve algumas diferenças, né? Mas isso aí já estava no plano original de Deus. O tópico número 3 do tópico de número 1 está falando sobre que Deus continua a trabalhar, ou seja, o Senhor Jesus Cristo foi indagado sobre a questão porque ele estava trabalhando no sábado. Ele diz lá em João 5,17, ele diz: meu Pai trabalha até agora e eu também. Então, o trabalho dignifica o ser humano, enobrece o ser humano. Então Jesus diz: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Então você quer seguir o exemplo de Jesus Cristo? Queremos seguir o exemplo como os cristãos do nosso Senhor Jesus Cristo? Precisamos trabalhar, até porque é uma ordem divina que o homem trabalhe. Eu quero ler com vocês a referência de Isaías 64 e o versículo de número 4, apenas essa referência, para mostrar essa ação contínua de Deus através do trabalho. Isaías 64, estamos aqui folheando a Bíblia Sagrada e vamos acompanhar o versículo de número 4. Está escrito assim na versão da Bíblia Thompson: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Glórias a Deus. Deus trabalha em prol daqueles que esperam nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Nós vamos ver também, rapidamente, no tópico de número 2, falando sobre a Bíblia e a mordomia do trabalho, ok? O homem foi criado para o trabalho. Quando Deus colocou Adão e Eva lá antes da queda, nós vemos que já existia ali atividade laboral do homem, ok? O homem foi colocado ali para trabalhar. Gênesis, capítulo de número 2 e o versículo de número 5, nós já vemos Deus agindo desta forma, como está escrito: não havia nenhuma planta no campo na terra, nenhuma erva no campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então, nós vamos ver as duas atividades que o homem fazia ali, um pouco mais à frente, laboral, que Deus determinou para o homem. No plano divino, o homem foi feito para trabalhar, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, do 8 a 15, os irmãos veem que isso é antes da queda, o homem já tinha essa atividade. É claro que não uma atividade tão forçada como depois do pecado, mas fica claro que Deus não fez o homem. O homem só foi trabalhar, só estamos trabalhando porque Adão e Eva pecou. Não, é claro que existe uma situação do trabalho antes da queda e depois da queda, mas Deus sempre criou o homem para trabalhar, ok? O trabalho antes da queda. Então, como que era o trabalho antes da queda? Primeira coisa que nós podemos ver que as duas primeiras atividades laborais do homem foram lavrar e guardar, conforme eu já falei, né? A terra ao lado de Adão. Eva foi a primeira trabalhadora. Nesse sentido, podemos deduzir que antes da queda, o trabalho era agradável, né? Hoje não é tão agradável assim, dependendo da atividade que você exerce, principalmente trabalho forçado, né? Ou às vezes alguém trabalha em alguma profissão, não é aquilo que a pessoa deseja trabalhar, mas no momento é o que tem, então tem que trabalhar. Então diz que era mais agradável, não havia desgastes físicos nem mental, nem doenças, nem principalmente perigo de morrer. Portanto, podemos afirmar que o trabalho estava no plano original da criação, ou seja, ele não foi um acidente pós-queda, como eu já disse anteriormente, já estava no plano de Deus. O trabalho depois da queda. Depois da queda, o homem, Deus dá a sentença para o homem, dizendo: olha, você vai ter que trabalhar e comer do suor do seu rosto, né? Houve a sentença após a ocorrida, né, do pecado, né? Como diz aí, infelizmente, após a ocorrência do pecado, tudo foi distorcido na vida do ser humano. O pecado afetou toda a raça humana, inclusive a questão do trabalho, a questão das enfermidades e de doenças e tudo mais. Então o número 1 vai dizer sobre o medo e a maldição. O ser humano passou a conhecer o medo, o ser humano começou a conhecer as doenças, as enfermidades incuráveis. Por quê? Devido ao pecado, à queda do homem. E Paulo, quando escreve aos Romanos, Paulo vai dizer que a própria criação geme como se estivesse com dores de parto. Então o pecado ele afetou não só a vida do ser humano, como toda a criação de Deus. O pecado é terrível, o pecado mata, destrói, mas Jesus dá vida e vida com abundância no seu plano divino através dos séculos. Ele já tinha provido um meio para promover o homem aceitando o seu Filho como Salvador, trazer salvação para o ser humano na eternidade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, medo, trouxe a maldição, tudo isso foram o que, pastor Gilson? São questões originárias do pecado. A ecologia foi mudada, as condições ambientais foram transtornadas, conforme está em Romanos aí. Há uma desintegração do clima. O pecado trouxe a desintegração do clima. Hoje você não sabe mais quais são os meses realmente que fazem frio, quais são os meses realmente que fazem calor. Primeiro porque o homem desmata, a questão da camada de ozônio, tem a questão dessa desintegração do clima, que antigamente eu trabalhei muito tempo na roça, dizia, olha, vamos plantar do mês tal ao mês tal que vai chover no mês tal. Hoje o homem do campo já não pode mais dizer isso, porque não se sabe mais certo quando se faz frio, quando se faz calor. Há uma mudança climática aí
muito de repente que acontece, dia vira noite, noite vira dia, e é um absurdo. Tudo isso é originário do quê? Do pecado. Em consequência, vai dizer, o homem viu-se trabalhar penosamente, arduamente, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Essa foi a sentença que Deus deu para Deus. Amaldiçoou a terra e disse que o homem comeria com dores todos os dias da tua vida. Está lá em Gênesis 3:17. O que era leve e suave, o que era prazeroso, meus irmãos, agora tornou-se pesado, brutal e desagradável ao ser humano, né? Precisa levantar de manhã, precisa trabalhar, sustentar sua família. Então, por quê? Porque se tornou algo muito mais pesado, um fardo mais pesado para o homem, que é originário da queda do homem. Rapidamente também o 3.3 vai falar sobre o trabalho tornou-se desgastante. Esse versículo é o símbolo do desgaste do trabalho na Bíblia. No suor do teu rosto comerás, e do teu pão até que tornes a terra. Ou seja, até morrer o homem precisa trabalhar de forma digna e de forma honesta. Está aí a referência em Gênesis 3:19, ok? Então, essa expressão do suor do teu rosto está falando que vai ter desgastes físicos, está falando do sofrimento, do esgotamento físico, mental. Isso vem acarretando várias doenças emocionais, psicossomáticas, devido ao que? Originárias do trabalho, da pressão que o homem vive. Principalmente nós que vivemos nessa época desse capitalismo selvagem. Trabalhar e pouco tempo para casa, para servir a Deus, para a família, e vir aquele rolo compressor. Então precisamos trabalhar com sabedoria para que nós venhamos saber ter os nossos tempos para todas as atividades inerentes às nossas vidas, ok? Vamos ganhar tempo rapidamente. Que interessante é que Deus, quando chamou os seus servos, também quando chamou os homens para fazer a sua obra, eles não eram preguiçosos, eles eram pessoas que trabalhavam, eram homens que já estavam em plenas atividades, exercendo alguma função. Quando Deus chamou Davi estava cuidando das ovelhas. Quando Deus chamou Gideão estava malhando trigo. Quando Jesus Cristo chamou os discípulos, Mateus estava trabalhando, outros estavam pescando, eles já tinham as suas atividades. Aí eu quero abrir uma aspa aqui, sobre aqueles que querem trabalhar para Deus, não cuida da sua família, quer viver do evangelho, coisa dessa natureza, né? Mas são na verdade pessoas que não gostam de trabalhar, são preguiçosos, literalmente, é uma palavra forte, mas é a verdade. E depois Salomão vai falar sobre isso também. Então, o trabalho, Deus sempre chamou homens que estavam trabalhando. Josué assumiu a nação de Israel porque ele trabalhava ao lado de Moisés, eram homens que estavam trabalhando. Então, quer servir a Deus, quer fazer a obra de Deus, continue trabalhando. Se você tem um chamado específico para pastorear, para viver do evangelho, continue acreditando nas promessas de Deus, mas não altere a sua regra. Continue empregado, continue trabalhando, que no momento certo de Deus sabe fazer as coisas de forma certa para a sua vida, extensiva à sua família. Vamos para os princípios cristãos para o trabalho. O homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. Trabalhar dignamente, sem falcatrua, sem passar as pessoas para trás, honestamente, com o suor do teu rosto. Tem pessoas que infelizmente querem ganhar dinheiro fácil, quer ganhar dinheiro errado, quer ganhar dinheiro passando as pessoas para trás. Não, a Bíblia ensina, o princípio cristão do trabalho é honestamente, dignamente, conforme a Bíblia nos orienta. Mas infelizmente tem alguns que não trabalham dignamente, né? Diga-se de passagem, gostam de passar os outros para trás, né? E depois diz que são cristãos ainda. Eu não sei que tipo de cristão são essas pessoas. É difícil a gente fazer uma crítica dessa, mas é verdade. O tema da nossa lição está falando que o homem deve trabalhar com o suor do seu rosto, né? Trabalhar e honrar os seus compromissos dignamente, né? Não importa, diz que o trabalho deve ser diuturnamente. Se trabalha de dia, de noite, escala de 24 horas, 48, não importa. O que importa é que você precisa trabalhar e sustentar a sua família dignamente, pois o Salmo de número 128, ele vai dizer, irmãos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será, né? Feliz será e te irá bem. Salmo 128, versículo de número 2. A lição também está falando, trabalhar para não ser pesado por ninguém. Eu fico vendo esses jovens de
14, 15, 16, 17 anos, que não arrumam um emprego, os pais e as mães trabalham, ficam o dia todo dentro de casa, assistindo televisão, internet, YouTube, e muitos com maus amizades, depois cai no mundo da criminalidade. Não sei onde foi que eu errei. Põe esse jovem para trabalhar. Mas não pode trabalhar. Eu trabalhei desde criança e até hoje estou vivo e louvo a Deus por isso. Pastor Gilson, mas hoje tem a lei, não sei o que. Põe para vender sorvete, põe para vender salgado na rua, põe para fazer alguma coisa, porque precisa aprender a trabalhar para não ser pesado a ninguém. Às vezes não está trabalhando, mas também não está estudando, entendeu? Não está fazendo um curso. Hoje tem tantas formas de se profissionalizar, de se capacitar, tem cursos gratuitos na internet. Então nós precisamos não sermos pesados para ninguém e nem permitir que os nossos filhos fiquem dentro das nossas casas também, por não achar emprego devido à situação econômica que o país tem vivido. Mas é necessário que todos trabalhem, pois essa é uma orientação de Deus. E o que estava acontecendo agora, entrando no contexto da igreja em Tessalonicenses, é que alguns cristãos, quando você lê o contexto, segundo o comentário do Novo Testamento da CPAD 2017, comentário e aplicação pessoal, volume 2, e esse comentário bíblico, quem fez o comentário foi o Degmar Ribas. Ele tem um contexto muito interessante. Ele vai dizer sobre alguns cristãos, por entender que Jesus poderia voltar logo, eles se acomodaram lá na igreja e não queriam trabalhar, queriam ser pesado a igreja de Tessalonicenses. E Paulo diz: olha, ele não quer trabalhar, então eles também não comam. Paulo foi bem incisivo nessa situação a respeito deles. É claro que Paulo não estava dizendo com aqueles que não têm condições de trabalhar, que estavam desempregados e que a igreja deveria estender a mão e ajudar. Paulo estava falando com aqueles que literalmente eram ociosos. E depois, quando você vai ler a Bíblia, ler a primeira e a segunda carta, você vai vendo que eles não só trabalhavam, como eram fofoqueiros, falavam mal da vida dos outros. Então, fica uma dica aqui: se você não trabalha, então faça alguma coisa que você possa trazer crescimento, não destruição para o reino de Deus. Felizmente, algumas pessoas, além de não trabalhar, de não contribuir, ainda traz prejuízo para a obra de Deus. E Paulo disse: vocês não querem trabalhar, então vocês também não vão comer. Entendeu? Então, o trabalho era algo que Paulo escreveu, exortando esses cristãos. Quando ele estava em Corinto, escreveu essa carta para Tessalonicenses, dos irmãos em Tessalonicenses, exortando eles que eles deveriam sim trabalhar, porque se não trabalhasse também não deveria se alimentar, ok? Aí, número 4 vai falar sobre o preguiçoso, que ele não deveria comer. E Salomão, quando escreve essa questão dos preguiçosos aí, é muito interessante os versículos que foi colocado na lição, para falar daquelas pessoas preguiçosas. Realmente, irmão, tem pessoas que são preguiçosos mesmo. Não é porque não tem serviço, é porque ele não tem coragem mesmo. Ele é preguiçoso, ele quer levantar 10 horas, 9 horas todo dia, não quer trabalhar, né? Às vezes a mulher que trabalha para sustentar a casa, não é porque não tem serviço, é porque ele também não corre atrás, porque ele também não quer fazer nada. E biblicamente isso não é certo. Você pode até passar um momento por essa situação, agora viver nessa situação e não buscar outra alternativa é algo diferente. Uma coisa é você se acomodar, ser preguiçoso. Outra coisa é você estar passando por um momento difícil, estar correndo atrás de um serviço e não estar tendo condições de encontrar, mas você sempre está fazendo alguma coisa. Como diz um pastor amigo meu: eu estava desempregado, peguei e fui vender limão na feira. Qual é o problema disso? Fui vender água, qual é o problema disso? Nenhum. Então, sempre tem uns biquinhos para fazer, para trabalhar, mesmo naqueles que não estão registrados em empresas. E olha Provérbios 6, eu faço questão de ler com vocês Provérbios de número 6 e o versículo de número 9. Eu estava lendo esse versículo, Provérbios de número 6 e o versículo de número 9. Olha o que está escrito, olha aqui, na versão da Bíblia Pentecostal: o preguiçoso até quando ficarás deitado? Você conhece alguém que levanta meio-dia, 11 horas todo dia? Não me diga se você conhece alguém. Até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Então são pessoas que são literalmente preguiçosas, que não querem trabalhar. Olha o 13 e o versículo de número 4, o que está escrito, 13:4. A alma do preguiçoso deseja, a coisa nenhuma alcança. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Então a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, porque desejar e agir há uma diferença. Você tem que desejar, mas você precisa trabalhar, né? Então, cristão principalmente tem que trabalhar, tem que honrar o seu papel
como cristão. Agora vai falar a lição, uma coisa interessante, e essa eu gosto de comentar, porque eu administrei empresa, fiquei 15 anos trabalhando em empresa e administrei empresas. Sobre a relação do empregado e os empregadores, né? Isso aqui é interessante comentar sobre isso aqui. Eu quero fazer um breve comentário. Na relação do trabalho dos cristãos, deve manifestar os valores da palavra de Deus. Independente se o seu patrão está na empresa ou não, você é cristão. Você deve trabalhar, porque ele pode não estar vendo o seu serviço, mas Deus está vendo. Você tem princípios cristãos. Os patrões cristãos, aqueles empresários cristãos, qual deve ser o procedimento deles? Os que conhecem a palavra de Deus, a orientação e mandamento de Deus para os patrões. Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor dele é o vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Os patrões cristãos têm o dever de zelar pelos direitos trabalhistas de seus empregados, sob pena de serem condenados não só pela justiça, a justiça humana, mas pela justiça divina. Ah, pastor, estou passando uma dificuldade, o inimigo está furioso, porque o meu funcionário, era cristão, dizia que era crente, e entrou na justiça trabalhista contra mim. Entrou na justiça porque você não observou as leis humanas e nem a lei de Deus, porque você quer ganhar dinheiro nas custas deles, você não quer registrar o direito que a pessoa tem, e aí não adianta você reclamar. Não foi ele, foi você que trabalhou de forma errada, que não geriu o seu negócio dentro dos princípios administrativos que regem as leis brasileiras. Não deu a eles o que era deles, e agora eles estão cobrando aquilo que você deveria dar para eles. Você quer enriquecer nas costas de alguém sem pagar os seus direitos? É errado. Então, por um lado, você precisa trabalhar de acordo com as leis que estabelecem o nosso país, e não se enriquecer às custas das pessoas sem lhe dar os seus direitos, sem pagar os seus honorários de forma devida, porque não só as leis humanas elas vão te cobrar, mas o próprio Deus também vai te cobrar sobre isso. Eu não vou ler, gostaria que vocês lessem Tiago capítulo 5, do 4 ao 6, onde fala sobre os ricos, os opressores que oprimiram os pobres, e que agora Deus vai cobrar de vocês. Então, essa é uma grande verdade. Por um outro lado, vamos falar dos dois lados. Tem os funcionários cristãos, que diz que são cristãos, mas na verdade são preguiçosos. Na verdade, não tem responsabilidade nem com o seu serviço, nem com a palavra de Deus. Quando estava desempregado, chegou chorando, pedindo emprego como se fosse uma ovelhinha. Depois virou um lobinho dentro da empresa do irmão que é empresário, entendeu? Não pode fazer uma coisinha a mais, que já quer colocar na justiça, dizendo que é desvio de função, entendeu? Então, muitos não honram, Muitos não honram o emprego que foi lhe dado e fica muito tempo parado dentro da empresa, principalmente os que trabalham no setor de vendas, no mercado varejista, e aí quando passa 10, 15 minutos, porque ali houve alguma situação, vai lá, entra na justiça para cobrar meia hora, 40 minutos que trabalhou, mas não viu que muitas vezes saiu sem bater ponto, muitas vezes o patrão foi flexível, quer levar tudo no 8,80. Então tem muitos cristãos que envergonham, e pior é aqueles que são cristãos, trabalham em empresas, de pessoas, empresários que não são cristãos e dão mau testemunho, ok? Então é uma via de duas mãos. Por um lado, o empresário tem que honrar seus compromissos, mas o cristão também deve trabalhar para o patrão, independente se ele é cristão ou se ele não é, como se estivesse trabalhando para Deus. Ok? Então, tem muitos hoje que estão desempregados, porque todo emprego que ele entrou, ele colocou a empresa na justiça. E às vezes, para cobrar coisas que nem tinha direito, muitas vezes, acabaram perdendo ações e hoje estão aí desempregados no olho da rua. Então, você está, às vezes, escolhendo aquilo que você plantou. Ok? Então, essa é a grande verdade que precisa falar também das nossas lições sobre esta relação aí de patrão e empregado. Ok? Então, aqui eu quero já ler a conclusão nos 6 primeiros dias da criação. Finalizando, o Criador executou sua obra com um poder sobrenatural. A partir de sua palavra, ao expressar sua vontade, tudo passou a existir. Assim, ele criou o homem pelo seu poder e criou para lavrar e guardar a terra. É dessa perspectiva que devemos exercer nossa mordomia no trabalho, glorificando a Deus e abençoando ao próximo.
ok? Então honra a mordomia do trabalho, trabalhe, dê bom testemunho onde você está trabalhando, ok? Porque Deus vai continuar abençoando a sua vida, a sua família e o seu ministério. Amém? Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui da IBD, para que toda vez ative o sininho, para que você possa, toda vez que nós estivermos postando aqui os vídeos, você possa estar recebendo aí. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua atenção.